A desigualdade social, chamada muitas vezes de desigualdade econômica, é um problema social presente em todos os países do mundo. Ele decorre da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social. Na maioria, a desigualdade social ocorre nos países chamados subdesenvolvidos ou não desenvolvidos. Surge da falta de uma educação de qualidade, de melhores oportunidades no mercado de trabalho e também da dificuldade de acesso aos bens culturais e históricos pela maior parte da população. Em outras palavras, a maioria fica à mercê de uma minoria que detém os recursos, o que gera as desigualdades. Estudos afirmam que a desigualdade social surgiu com o capitalismo, que é o sistema econômico que passa a penetrar a ideia de acumulação de capital e de propriedade privada. Ao mesmo tempo, o capitalismo incita o princípio da maior competição e o nível das pessoas baseados na capital e no consumo. A desigualdade social existe nos diferentes continentes, países, regiões, estados e cidades. Há lugares em que os problemas são mais evidentes, por exemplo, nos países africanos, os quais estão entre os mais desiguais do mundo. O que causa as desigualdades sociais é a má distribuição de renda, má administração dos recursos, lógica do mercado capitalista, consumo, falta de investimento nas áreas sociais, culturais, saúde e educação, falta de oportunidade de trabalho e a corrupção. Porém, antes de irmos mais longe, vamos conhecer um pouco sobre o continente que será tratado. A Oceania é conhecida por Novíssimo Mundo, devido à ocupação por parte dos europeus. Existem pequenas diferenças econômicas e sociais dentro de cada país deste continente, mas existem grandes diferenças entre os países. Com o crescimento do PIB, moderado até o início dos anos 2000, após uma ligeira queda no índice no começo dessa década, o continente passou a ter uma alta constante, explicada principalmente pelas trocas comerciais com a China, gigante asiático que viu sua economia disparar nesse mesmo período até se tornar a segunda maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Dentro do continente, cabe à Austrália o papel de principal parceria comercial chinesa. Se observarmos os índices dos países do planeta agrupados em blocos, em 1993, a Oceania aparece junto à América do Norte, com baixo índice de desigualdade tanto intranacionalmente quanto internacionalmente. Antes da década de 2000, os países do continente experimentavam uma condição social semelhante, ainda que na Austrália os índices de qualidade de vida já fossem maiores do que nos países vizinhos. O destaque australiano pode ser explicado. Podemos considerar que a Austrália se destaca no restante da Oceania em grande parte por conta de sua grande extensão territorial e por contar com 60% da população do continente. Acesso a uma maior gama de riquezas e recursos naturais, tornando-se assim mais competitiva do que seus vizinhos no mercado internacional. Ainda que o crescimento da Oceania possibilite ao governo uma maior arrecadação de impostos e às classes baixas e médias certa mobilidade social, a concentração de renda, com a bomba da mineração, fez com que a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres aumentasse significativamente de 2000 para 2010. Se em 2000 a renda dos 0,1% mais ricos já tinha aumentado mais de 2 vezes em relação a 1980, em 2010 esse aumento já era de 3,5 vezes. No mesmo período, a renda dos 90% mais pobres aumentou menos, sendo que até 2004 ela se mantinha praticamente a mesma de 1980. Parte da estagnação nesse crescimento de renda dos mais pobres se explica pelas altas taxas de imigração recente no país, muitas vezes de pessoas que aceitam condições de trabalho piores do que as da Oceania. Ao mesmo tempo, a prosperidade constante no continente, desde a década de 1980, fez com que diversos postos de trabalho menos qualificados vagassem por falta de profissionais, uma vez que a maior parte dos trabalhadores tinha capacitação e nível educacional para buscar melhores postos, dentro ou fora do país.
O desafio para o futuro do continente é descobrir como alinhar dois movimentos. Precisa do dinheiro da mineração para continuar crescendo com a estabilidade, mas vê as diferenças sociais aumentarem cada vez mais com esse modelo. Uma das consequências da desigualdade social na Oceania é a pobreza. Pobreza, logicamente, é a qualidade de vida pobre. Pobreza é uma palavra referente às pessoas que não têm o necessário para viver dignamente. A pobreza, em suma, é uma forma de vida que aparece quando as pessoas carecem dos recursos necessários para satisfazer suas necessidades básicas. Esta condição se caracteriza pela falta de alimentação, falta de assistência sanitária e por não ter os requisitos básicos para viver corretamente. Na área do continente da Oceania, há uma ilha que é conhecida como Timor. Esta ilha está dividida em dois países. A outra parte da ilha é conhecida como Timor Oriental. O idioma que se fala lá é o português. Lá também é utilizado a língua francesa, porém, a maioria das palavras provém da língua portuguesa. Apesar de ter lindas paisagens, os habitantes deste pequeno país da Oceania são extremamente pobres. Quase 50% vive lá com o valor de $1 diário, o mínimo para viver e se alimentar. Porém, estes países não são os únicos com vida e alimentação inadequada. A infraestrutura dos países pobres da Oceania é muito baixa. 3 de cada 4 não têm eletricidade. 3 de 5 não têm dinheiro suficiente. E 1 de 2 não tem acesso à água potável. No estado que vivem, os habitantes desses lugares pobres da Oceania não é de estranhar a contaminação com enfermidades graves, como a tuberculose, a desnutrição, a cólica sem motivo algum, entre outras. Para ter uma ideia, o país tem no total de 900 mil habitantes e os médicos que ainda sobram lá são somente 50 doutores. Por isso, acabam não conseguindo ajudar os pobres. Muitos países ligados à ONU estão ajudando a estas pessoas a reconstruir seu país e a ter um estilo de vida mais digno. O mais impressionante é que lá contém uma forte concentração de petróleo e gás, e com isso a situação poderia melhorar em grande parte se o solo desses países ajudassem, pois não é uma terra muito boa para fazer o processo de desenvolvimento do petróleo. Essa pobreza na Oceania causa a miséria, a favelização e o principal fator, a fome. No final do século XX, os líderes mundiais aceitaram incluir entre as metas do milênio o objetivo de reduzir pela metade a fome e a desnutrição no mundo, até 2015. É talvez um objetivo demasiado ambicioso? Em vez de estar se aproximando da meta, a população de famintos no planeta soma atualmente em torno de 1 bilhão de pessoas e registram-se fomes epidêmicas, como as que sofrem atualmente 578 milhões na Oceania. A situação da Oceania e de tantos outros continentes do mundo inteiro é uma cena distópica, onde as massas pobres e miseráveis vivem sob a tirania de uma elite rica e de alta tecnologia. Será que estamos presenciando a descrição do tipo de sociedade elitista que estão tentando estabelecer? Vamos então analisar as características do mundo apresentado nos países mais pobres e como elas se relacionam com os planos. Situado em um momento distópico, nós vemos a pintura de um quadro bastante sombrio do mundo de hoje, seja de um ponto social, econômico ou um ponto de vista político. Em suma, é um grande pesadelo onde uma elite rica se sustenta por detrás de uma população faminta. Enquanto isso, a perversidade da mídia de massa são levados a níveis absurdos e são usados pelo governo como uma cola para manter a sua ordem social injusta intacta. Não é preciso bola de cristal para ver que a elite está levando o mundo a tal direção. A cobertura midiática desses problemas sociais graves é, no entanto, escondidas ironicamente e confirmam o porquê de ainda não terem resolvido. E esses problemas irão muito provavelmente influenciar decisões importantes na política dos países. Uma mudança drástica no cenário político e econômico está por vir e está sendo alimentada por nenhum meio de comunicação que joga no lixo todas as possibilidades de uma vida melhor
para esses países, e isso é contribuído pela rejeição ao globalismo. Os problemas sociais são fatos que não são apenas graves, mas carregados de intenso simbolismo que choca a mente pública. Se isso foi coincidência ou não, esses fatos ocorrem há muito tempo e a mídia esconde tudo o que realmente acontece e só mostra as lindas paisagens dos países em geral. Um sinal que é propenso a piorar, visto que é um problema que quase ninguém testemunha. Não só a África, mas em todos os países contém problemas sociais que são ocultados do público geral. O que ocorre é um processo deliberado, criado por técnicos de comunicação, em que você recebe e responde às informações e instruções incompletas, sem ser consciente disso. Qualquer coisa sobre problemas sociais, quando pesquisadas, pode ser percebida e conscientemente pode ser avaliada, discutida, argumentada e possivelmente rejeitada. Essas informações são armazenadas e escondidas do seu julgamento, comportamento e atitudes. Os fatos descritos aqui não apenas prejudicam as pessoas. Isso é sobre esconder isso do público e gerar um plano que vai além de nossos pensamentos. Eles estão planejando que o povo dependa somente do governo e crie uma nova ordem, onde as pessoas desesperadas irão aceitar fácil. Esses fatos ocorrem há muito tempo. Se essas informações são escondidas intencionalmente ou não, o mundo inteiro está sendo forçado, sem saber, a testemunhar problemas sociais planejado, enquanto a mídia só mostra o lado legal do mundo. It is a necessity in many areas that the membership maintained its secrecy. Was ordered to fire on them and had to be an alien spacecraft. The greatest danger of all would be to do nothing. That's one small step for man, one giant leap for man.